Esse quadro aqui que eu fiz das irmãs é um quadro que foi muito elogiado nas redes sociais, e quando eu vi esse desenho na web eu fiquei com vontade de retratá-los, mas quando eu vi, veio aquela vozinha assim no meu ouvido: procura outro desenho, esse desenho é muito difícil, esse cabelo como que você vai fazer? Então sempre tem uma vozinha que fica lá, às vezes nos incentivando, às vezes querendo nos impedir de alguma coisa. E aí então foi que em final de 17 a gente decidiu que daria para tentar, né, buscar o cume do Everest, e foi nessa que nós embarcamos, basicamente. Essa live eu tenho um convidado, então se vocês que estão no Face quiserem ir assistir a live no Instagram, melhor, porque no Face não vai aparecer o meu convidado. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Groman, uma mosaicista com o propósito de mostrar para as mulheres em todo o Brasil que é fácil e possível entrar e começar a fazer lindos mosaicos e aprender de uma forma simples e fácil. Quando as mulheres veem os meus quadros, elas comentam comigo: nossa, que quadro lindo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Por exemplo, esse quadro aqui que eu fiz das irmãs é um quadro que foi muito elogiado nas redes sociais, e quando eu vi esse desenho na web eu fiquei com vontade de retratá-los, porque seriam como se eu chamei do quadro As Irmãs. Mas quando eu vi, veio aquela vozinha assim no meu ouvido: procura outro desenho, esse desenho é muito difícil, esse cabelo como que você vai fazer? Então sempre tem uma vozinha que fica lá, às vezes nos incentivando, às vezes querendo nos impedir de alguma coisa. E eu não desisti, não. Eu falei: não, é desafiante, eu vou fazer e vou começar pelo cabelo. Então quando eu comecei a fazer esse quadro, eu comecei pelo cabelo, e quando eu terminei de fazer o cabelo das duas meninas, eu já estava apaixonado pelo quadro. Então eu estou fazendo essa introdução justamente para dizer que desafios são muito estimulantes. E eu tenho um convidado para participar dessa live, que foi mais uma pessoa que entrou na minha vida graças à minha paixão pelo mosaico. Nós temos um amigo em comum, o Eduardo Sartor, que me mandou uma poesia para mim falando de mosaico. Daí eu liguei para o Eduardo e falei: nossa, que poesia linda, você conhece a pessoa que fez o poema? Eu queria entrar em contato com ele para pedir autorização para ler esse poema um dia na minha live, né? Daí ele falou: conheço sim, ele é um amigo, inclusive ele subiu até o ponto mais extremo do país, o Everest. Ele é o brasileiro mais velho que chegou ao cume do Everest, juntamente com a sua filha, a mais nova mulher a chegar ao cume do Everest. Então eu entrei em contato com o Renato, e eu tive uma ideia: vou convidá-lo para participar da minha live e ele mesmo ler o poema. E para minha surpresa e uma alegria imensa, ele topou participar dessa live e está aqui com a gente hoje. E o Renato Zangaro vai participar dessa live. Eu vou convidá-lo para entrar e se apresentar
e ler o poema que foi o motivo de eu ter conhecido. Então, vamos convidar o Renato. Live e se apresentar. Eu peço para o pessoal do Face, se quiser entrar no Insta. Olá, Renato. Olá, tudo bem? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter topado participar dessa live e contar um pouco da sua superação e desafio que você enfrentou. Prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu vou conseguir contribuir muito, mas vamos lá, vamos tentar passar algum recado da experiência de vida e daquilo que nós vivenciamos ao longo dessa escalada e experiência de vida também. E você escreveu um poema lindo. Você acha que você pode começar a nossa live, que o tema principal é mosaico e desafios, lendo esse poema ou declamando esse poema? Bom, eu não sou um declamador, eu vou ler o poema. Eu não tenho toda essa verve poética na minha veia, porque eu comecei a escrever não faz tanto tempo assim. Mas vamos lá. Mosaico, então. Como cacos compomos o mosaico. Quanto mais regulares as peças, mais belo é o mosaico. Quanto mais diversas as cores, mais bela é a obra. Apesar de parecer caótica, a junção das peças se dá uma a uma de forma ordenada. Se unidas caoticamente, as interfaces ficarão em desequilíbrio. Nesse ponto, é crucial o papel do criador para pacientemente estabelecer cada uma das interfaces. Quanto maior a diversidade cultural, étnica, social, maior a beleza do quadro. Lembrando ainda que não só de humanos é composta a obra, mas sim de todos os seres de Gaia. As interfaces devem ser as mais perfeitas possível. E buscar isso depende de cada um de nós próprios. Respeitando a identidade de cada ser, podemos estabelecer o equilíbrio da obra. Não importa a sua identidade, ela sempre poderá se ajustar perfeitamente às demais peças do mosaico. Cabe a você lapidar as faces da sua própria peça, controlando pensamentos, palavras, gestos e ações. Desenvolver essa consciência é assumir seu papel de criador e criatura em uníssono com o Uno. É isso aí. Muito linda. Muito obrigado. Eu não deixei você se apresentarem. Se você quer falar alguma coisa sobre você antes de falar, conversar, fazer mais sobre... Pô, você não... Você é casado, Okay. tem filhos, como é que mora onde? Sou casado, tenho uma filha, a Yesha, que subiu comigo o Everest. Minha esposa é a Alice, também ficou no campo base conosco durante toda a expedição, durante 50 dias, segurando um rojão danado lá. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista. Trabalho com pesquisa em tecnologia em saúde, engenharia biomédica, praticamente a minha vida toda. E comecei a fazer montanhas também tardiamente. Como você começou o mosaico tardiamente, eu comecei alta montanha. Eu sempre gostei de viagens mais arrojadas, mas alta montanha eu comecei com 50 anos. Quando a gente foi pro Everest a segunda vez. De fato, eu fui pro Everest com 30 anos, quando acabei um doutorado no exterior. Aí fomos para conhecer o Nepal, mas na época a gente não trabalhava com montanha, não fazíamos nada em montanha. E depois ficou aquele sonho de ir para a montanha. Então fomos em final dos anos 80, depois retornei ao Nepal em 2010 para fazer o trekking do campo base, e depois de 2018 para subir o Everest. Legal. É isso aí. E você escreveu esse lindo poema sobre mosaico antes ou depois de ter subido o Everest? Você falou que você começou a escrever recentemente. A minha história com eu sempre escrevi muito tecnicamente, né? A parte de projetos, essas coisas, eu sempre tive essa verve de escrita. Mas a parte de poesia, de reflexões, começou a aflorar realmente depois do Everest. Isso foi em 2000. A gente foi para o Everest em maio, junho, a gente subiu o Everest dia 20 de maio de 18, e isso começou no final de 18,
E aí vem de lá para cá, eu escrevo praticamente todo dia. Até te envio minhas poesias ou reflexões diariamente, né? É, gostando ou não, você recebe. Se não gostar, você pode dizer que eu retiro. Não, eu quero E continuar recebendo. então, então é isso. Basicamente começou depois do Everest, sim. A inspiração veio depois. É, tá. Deve ter tido muitas, surgiram muitas coisas, acho que na sua vida depois dessa experiência. E você fez essa analogia com o mosaico, por, por que propriamente dito? O que te inspirou a fazer essa analogia com o mosaico? Você gosta da arte? Eu já fiz mosaico. Eu não sou um mosaicista, mas já fiz mosaico. Eu tenho alguns mosaicos aqui em casa, muito simples, mas são mais funcionais, né? Na pia de um lavabo, tem um aqui no muro de fora de casa, uma margaridazinha. Então eu já fiz alguns mosaicos, né? E, obviamente, quando você começa a escrever, você começa a ver que Gaia é um mosaico, o universo é um mosaico, né? É uma coletânea de peças colocadas uma a uma, de maneira muito própria e que não tem como escapar, né, da analogia com o mosaico. Mexendo e ela acabou saindo e eu tenho que inseri-la novamente. É a nossa maricota. É, maricota sem juízo. Eu estou lendo aqui para Isso, você. Que interessante, isso. eu não sabia dessa particularidade que o mosaico já tinha te despertado em você. E Já tinha me você picado. gosta, já foi picado. E você tem alguma preferência outra por arte? Como é que é o seu relacionamento com as artes? Olha, de arte realmente eu tenho pouco. Quem é artista aqui em casa é minha esposa, ela gosta de pintar, ela pinta muito bem, também trabalha com música, a minha filha também trabalha com dança e também toca alguns instrumentos. Eu brinco mais com marcenaria e com ferro, mas eu não diria que é uma arte, é mais um passatempo, mas gosto muito, me relaxa bastante. Trabalhar com madeira e ferro é uma coisa que me dá prazer. Do ponto de É, vista, eu gosto de música, gosto de todas as artes, mas não sou um artista espiritualmente. Talvez agora um pouco mais com poesias, mas também bastante limitadas. mas é muito gostoso trabalhar com as mãos, construir com as próprias mãos, né? Você está pegando uma madeira, Sim. tá usando ferramentas, mas você está produzindo alguma coisa. E essa produção artesanal, eu acho que vem ganhando espaço a cada dia mais no Brasil. Todo mundo já é bem valorizado, mas aqui também. Agora, vamos falar um pouco do seu desafio. Eu acho que encarar o desafio de chegar ao topo do mundo exige um grande preparo físico e emocional, eu acredito também. Você já era um atleta? Disse que o sonho que você comentou rapidinho, que surgiu quando você foi conhecer o Nepal. E se preparou por quanto tempo para esse desafio? Como é que foi entre vou subir e subir? Cheguei lá. Olha, eu nunca tive plano de subir Everest. Nunca tinha passado pela minha mente fazer alta montanha de uma maneira geral, né? A gente foi, como eu disse, a gente foi em 2010 para o trekking do Everest, né? Foi um desafio grande porque a gente nunca tinha feito nada tão longo assim. E a partir dali, como a gente falou, você é picado pelo mosaico, também você é picado pela alta montanha, né? Tem uma magia enorme as montanhas. E sempre exerceu o fascínio, mas não com a ideia de subir montanha, né? A gente foi, minha filha na época tinha 15 anos, e ficou muito amiga de uma guia nossa, que era uma guatemalteca, ela e o namorado, ele era brasileiro e ela guatemalteca, e eles ficaram muito conectados, a Yesha e a Andrea, que era essa guatemalteca, e os dois iriam guiar-nos até o campo base, e depois, naquele ano, logo semanas após, iriam subir para o cume, tentar o cume do Everest. E a Yesha ficou nessa conexão muito forte com a Andrea, e depois nós chegamos ao campo base, retornamos, foi bastante difícil para a gente já fazer o trekking naquela época, a gente não tinha um preparo tão adequado para isso. Você vai ao campo base a 5.300 metros, o cume do Everest está a 8.840, e aí a Yesha retornando, ela falou, pai,
vamos subir o Everest? Falei, essa menina pirou, né? Ela não tem. E na época a gente nem queria levá-la, porque a gente estava preocupado com o fato dela, com 15 anos, era garota de shopping. Ia para a escola e ia para shopping, né? Não tinha nenhuma prática também. A gente com muito mais experiente, mas ela zero né? Dessa abordagem assim. Tanto é que ela ficou em dúvida de ir, não ir. Mas aí entrou nessa pegada de vamos fazer os Sete Cumes. O Sete Cumes é um projeto que você faz a montanha mais alta de cada continente. Não são as montanhas mais altas do mundo. O mais alto do mundo é o Everest e ele está no projeto Sete Cumes, né? Mas é uma montanha em cada continente. Aí eu falei, não, tá delirando, né? Não é possível. Não tô escutando isso da minha filha. Mas aí você entrou, né? Começou. Eu sempre gostei de desafios, não tão grandes quanto esse, mas vamos lá. Aí começou, falei, então vamos fazer o seguinte: vamos começar para a montanha mais fácil, ou a menos difícil, se é que existe a mais fácil, e vamos ver como é que a gente, né, responde. E aí foi que a gente começou. A gente foi para o Kilimanjaro em 2011, e depois fomos fazendo esse projeto Sete Cumes, uma montanha por ano praticamente. Aí tem o Kilimanjaro, tem aqui na América do Sul a Concagua, tem na América do Norte tem o McKinley, né? Aí tem na Rússia tem outra montanha, na Papua tem outra montanha. A gente foi fazendo sem compromisso de fazer, vamos lá, tava dando certo, né? Algumas a gente teve, na Rússia a gente teve que fazer 2 vezes, que voltamos, não conseguimos cume, teve que voltar no outro ano. O Sartor, que é teu amigo e é meu amigo também, sempre teve por trás disso, porque a gente fazia pela Grade, né? Pela empresa que ele sempre atuou aí, junto com o Carlos e tudo mais. E então fizemos, e aí então desde 2011 até 2017, a gente foi fazendo uma montanha por ano. Né? Até 2015, perdão, porque 16 a gente não fez, 17 também não. Aí houve problemas financeiros, porque também tudo isso demanda treinamento físico e demanda treinamento financeiro também. Então, até que eu estava com lesão, eu estava fazendo maratona nessas épocas de treinamento, me lesionei, fiquei 1 ano e meio praticamente muito, muito ruim de quadril e tudo mais, até que em algum momento falei, olha, acho que tá na hora, tá maduro, né? E aí e nós fizemos sempre juntos, eu e a Eixa e a minha esposa. Minha esposa às vezes não, ela em geral ficava nos campos base dessas montanhas, todos fizemos juntos, os 3. Minha filha e eu sempre subimos ao cume. E minha esposa sempre, ela inclusive faz que ela fez o projeto, o 7 campo base. E aí então foi que em final de 17 a gente decidiu que daria para tentar, né, buscar o cume do Everest, e foi nessa que nós embarcamos, basicamente. E você tentou e conseguiu na primeira vez? Quantos anos você tinha? E quantos anos a Aixa tinha? A Eixa tinha 23 e eu fiz 60 anos na trilha. E Nancho Bazar, que sempre foi uma cidade mítica para mim, eu sempre tive na cabeça. Nancho Bazar é o centro do Khumbu. Khumbu é a geleira que desce desde o Everest e vem descendo, né? Depois se transforma num rio. E é uma cidade mítica para mim. Sempre, desde garoto eu lia muito sobre Nancho Bazar, essa região toda, Rota da Seda, essas coisas todas. E eu fiz aniversário lá em Nancho Bazar. Né? Fiz 60 anos e aí já tinha 23 nessa época, já quando ela subiu. Ela ficou sendo a mais nova. O Carlos Santalena, que era o mais novo, passou o bastão para ela, porque ele tinha feito com 24 anos. E o Manuel Morgado, que foi o cara que guiou a gente no trek na primeira vez em 2010, tinha sido mais velho com 54. E aí ele passou o bastão para mim com 60. Agora estamos esperando o próximo, para que eu passe o bastão. É incrível, né? Porque as pessoas falam que 60 anos é o começo do fim. E não é. É o começo de qualquer coisa que as pessoas queiram se aventurar a fazer. No meu caso, também foi essa jornada do mosaico. Para mim, depois que eu comecei a fazer mosaico, foi incrível aquela mudança no meu íntimo, entendeu? Foi uma jornada que até hoje me enche de energia e motivação. Me faz acordar cedo com muita vontade de fazer uma coisa nova e conhecer. Você também aceitou o desafio, é lógico que veio se preparando,
mas deve ter sido muito gratificante. E para você subir com a sua filha, foi mais desafiador ou te deu mais forças? Você falou que tudo começou com o incentivo dela, mas o fato dela estar É. ali junto foi mais desafiador? Você tinha uma preocupação com que acontecesse alguma coisa com ela? Deu mais forças? Como foi isso para você? Olha, a Eixa sempre foi muito segura na montanha. As dificuldades que nós passamos foram muito similares em todas as montanhas, porque a gente não era experiente em montanha, nem eu nem ela, né? Então a gente foi trilhando isso muito lentamente e ganhando experiência juntos. Fizemos treinamento em gelo na Bolívia e tudo mais, ao longo desses treinamentos todos. Claro que o Everest é um desafio extra, porque é uma expedição de 2 meses praticamente, que você fica na alta montanha, e muito exigente física e, como você disse, também emocionalmente, né? Mentalmente, eu acho até que o mental é mais forte. Claro que você tem que estar bem preparado fisicamente, mas o mental tem que estar muito bom, senão você vai desistir fatalmente. Porque toda hora o teu emocional oscila, né? Você está bem, às vezes a alimentação no campo base do Everest é muito boa, mas você não se alimenta bem em altitude. Eu tenho dificuldade de me alimentar bem, e a minha filha também estava com dificuldade. Então você vai perdendo energia. E como a estadia lá é muito longa, você, de fato, eu perdi 13 quilos nessa expedição. Aí eu perdeu 10. Então, ao longo desses 2 meses, né? Então é muito exigente e você tem que estar bem, né? Então a questão emocional, eu acho que eu até consegui auxiliá-la em alguns momentos, até pelo fato de ser mais, né, mais experiente, mais velho. Fisicamente eu acho que ela estava melhor que eu. No dia de cume eu estava bem, no dia de cume ela já não estava tão bem. Então essas coisas oscilam muito, né? E o fato de a gente dividia a barraca, a gente conversava, né? Então no momento que um está bem, você, né, segura a onda do outro que não está tão bem. Então essas coisas acabam tendo um papel importante, tanto entre amigos que estão na montanha. Essa troca é muito intensa, você fica com um grupo, 5, 6 pessoas, né, de maneira intensa, por um tempo relativamente longo, né? 2 meses para a montanha é um tempo longo. E tudo isso cria um vínculo, um elo muito forte, e as pessoas se ajudam. De fato, essa relação, seja pai e filha, ou amigos, né, que acabam se tornando irmãos, é muito intenso. Tudo isso é muito rico. Então, não sei se respondi, mas é um pouco isso que eu tenho a dizer. Exatamente. Eu penso também que a perseverança, a coragem e as amizades, né, são determinantes para superar, acho, qualquer desafio. Ainda outro dia eu ouvi uma coisa mais ou menos assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer chegar mais longe, vá acompanhado. Então, realmente, essa amizade que se forma com um objetivo comum faz a jornada mais intensa e mais prazerosa também. E teria mais alguma coisa que você diria que para encarar um desafio, um motivo que te leva a encarar esse desafio? Como desafio, você me falou que foi a amizade, a coragem e tal. Mas o que você acrescentaria para motivar as pessoas a encarar novos desafios? Olha, eu acho que no interior de cada um, todos temos chamadas muito intensas ao longo da vida. Muitas vezes, o que fazemos é não escutar esses chamados, né, por diferentes razões. Ou por comodidade, ou por medo de encarar, por excesso de conforto. Fala, não, mas eu tenho que perder as minhas facilidades disso ou daquilo. Ou tem problemas familiares que alguns discordam. Tem várias coisas que acabam nos desviando do seu chamado interior, né? E todos temos isso muito forte. Eu acho que se nós olharmos para nós próprios, a gente vai perceber claramente o que é a nossa, eu poderia dizer assim, vibe nessa vida. Aquilo que te toca mais profundamente e que é fundamental que você realize para você sentir a essência da vida.
Acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante, né? Porque senão você fica simplesmente sobrevivendo. Quando você faz algo que te toca, que você gosta, que faz você realmente, né, melhor, essas coisas mudam você, né? Muda a tua percepção da vida, mudam tudo que você, as suas relações com as pessoas, muda a sua relação com a natureza, né? Muda a sua relação com o mundo. Então, eu acho que o ponto-chave é você estar se olhando, né? Olhando para si próprio, o seu interior, e ver o que é que de fato te faz sentir vivo. Esse é o grande desafio. Se você perceber isso, você vai com certeza avançar nesse sentido. Porque você vai ter que se abrir para isso, né? E encarar os desafios. Mas isso é natural. À medida que você aceita, você percebe, fala, não, isso é exatamente aquilo que vai me realizar, né? Que vai me dar um surplus. Você vai encarar e vai chegar muito mais longe. O fato de você fazer sozinho e junto, como você falou, de quiser mais rápido, vá só, se quiser ir mais longe, vai em conjunto, nós sempre estaremos juntos e sempre estaremos sós. Há momentos na vida que você faz sozinho, né? Momentos que te demandam uma internalização, uma reflexão maior, e tem momentos que você tem que estar acompanhado, né? Essa troca é essencial também. Então, um pouco isso. Acho que esse é o grande ponto, que é olhar-se para si próprio, descobrir-se, e aí se lançar no abismo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Se você perceber, vai. Eu ouvi dizer que a hora que você está subindo o Everest, principalmente quando está descendo, você vê muitas coisas assim terríveis. E eu li alguma coisa. Isso você deve ter lido também antes de ter subido, ou mesmo na sua experiência, na hora que você estava subindo ou descendo. E isso não te desanimou, não fez pensar em desistir em algum momento? Os relatos das pessoas te Olha, fez. pode falar. Você pensou em desistir? Hum. Olha, nós sabemos já de história de montanha já há muito tempo, né? Mesmo antes de fazer montanha. Então, os riscos de montanha em montanha sempre são latentes, né? Avalanches, quedas. Então, a vida realmente é um risco você subir montanha, mas é um risco você viver. É um risco você sair em pistas lotadas de carro. Né? Os riscos existem. Viver, como diria um poeta nordestino, viver é riscoso. Então, não, isso nunca me afastou dessa motivação. O fato nunca me desestimulou. Nós, claro que vimos também pessoas mortas lá no Everest, mas você vê pessoas mortas o tempo todo, e morrer faz parte da vida, né? Nós não temos que temer morte. Morte está aí. É uma passagem, né? O problema é que nós olhamos a morte de uma forma muito como se fosse o fim de tudo, né? Nós nos agarramos ao corpo e queremos mantê-lo por milhares de anos, né? A essência se mantém, mas o corpo não. Então é só olhar isso de maneira um pouco mais leve, como tem que ser, né? E parar de se agarrar dessa forma a vida material dessa forma. E aí você vai viver muito mais plenamente, é a minha forma de enxergar. Exato. Eu li também que o montanhismo é a maior fonte de renda no Nepal. E parece até que escalar o Everest está se tornando mais uma atividade turística do que desportiva. Porque você comentou até que a sua esposa foi e ficou na base. Então, as pessoas vão por turismo e vão por esporte. Tem mais pessoas turistando. Mas vai continuar sendo sempre um desafio, né? Claro que está aumentando muito o número de pessoas que tentam o Everest, né? No Brasil tem hoje, acho que 25 pessoas que subiram o Everest, brasileiros, né? No mundo tem muito mais, eu não saberia dizer o número de pessoas que subiram o Everest. Mas, obviamente, a cada ano tem mais pessoas, até porque vem exemplos de pessoas, às vezes, mais próximas, falam, pô, se ele subiu, por que eu não posso? Né? Então, esse desafio fica mais próximo. Quando você vê pessoas que você conhece, que você vê que é normalzinha, não tem nada de diferente.
e subiram, por que eu não posso tentar? Né? Tem o problema financeiro, que é caro, o Everest, né? Como tem outras montanhas também, mas obviamente, você tem que estar preparado, senão você vai simplesmente, né, não vai dar certo, você não vai conseguir chegar, pode ter problemas muito sérios no Everest ou em qualquer outra alta montanha. Então, realmente o Nepal, não só o Nepal, né, os Himalaias como um todo, tem um fluxo maior, muito mais, como tem as mais altas montanhas do mundo, estão ali, né, as 14 montanhas acima de 8 mil estão todas na região do Himalaia. Algumas no Nepal, algumas na Índia, na China, na Índia, no Afeganistão, mas está tudo ali, naquela grande cadeia. Então, o K2, por exemplo, esse ano, todo mundo não, mas teve um grupo que conseguiu fazer o K2, que é a montanha mais difícil, né, considerada a mais difícil, é mais baixa do que o Everest, a segunda mais alta, né, um pouco mais baixa que o Everest, mas ela é um pouco mais tecnicamente mais exigente. E aí teve algumas expedições que foram, alguns chegaram, outros morreram, né? Teve um grupo que acabou, um chileno inclusive, acabou morrendo no K2 agora. Mas morreram 4 pessoas nessa temporada no K2, não, talvez umas 20 pessoas que estivessem tentando. Então, é um índice alto de morte pelo número de pessoas que tentaram. Mas isso faz parte, né? Realmente o Nepal depende muito do turismo, não só de alta montanha, porque o turismo no Nepal tem muito trekking, e não tem nada a ver com alta montanha. É alta montanha sim, mas você vai em altitudes bem mais tranquilas, né? E é caminhada, pura e simples, não tem escalada. Então tem um número enorme, eu diria que 50% do PIB do Nepal deve ser de turismo de montanha, de uma maneira geral, seja trekking ou alta montanha. É interessante. E o governo incentiva, né? Isso daí no mundo todo, né? Porque até no Brasil você sai daqui para ir lá do outro lado para fazer um trek. Não há dúvida, né? Não há dúvida. É claro que é um risco, né? Nós tivemos em 19, né? Em 20 não teve escalada no Everest, por causa do Covid. Em 19 teve aquela fila enorme que todo mundo acompanhou pelo noticiário, mas também porque houveram anos anteriores, teve avalanche e teve terremoto. Então pessoas que estariam tentando o Everest já tinham pago a taxa de subida e não puderam, e aí em 19 encerrava o período que eles poderiam usar o pagamento da taxa, senão perderiam. Então muita gente, aumentou muito o fluxo de pessoas em 19 por causa desse fato. E aí teve aquela fila imensa acima de 8 mil, que é uma loucura aquilo, né? Você vai ter problemas seríssimos acima de 8 mil para ficar parado esperando, né, uma fila daquela andar. Não dá para imaginar aquilo, é altamente doido isso. Exato. E dizem que as pessoas que morrem lá ficam lá, não descem devido à dificuldade e tal, né? Acho que isso que a hora que eu li eu fiquei um pouco assustada, né? Pessoas que morrem. Que venham a morrer na descida, né? Que ela acaba ficando na montanha. Ela não. Acima de 7 mil, nós vimos um resgate de um corpo a 7 mil metros. O sujeito foi içado por um helicóptero, mas o helicóptero não desce. E se ele descer, ele não tem força para levantar, porque o ar é muito rarefeito e não tem sustentação nas pás. Então, se morrer a 8 mil, fica lá, não tem jeito. Esse morreu um pouco acima de 7, o pessoal desceu com o corpo, descendo pela neve, e ali ele foi içado por um helicóptero que vai, no máximo o helicóptero ali desce a 6.300 metros, que é no campo 2. É o último campo que dá para um helicóptero descer e levantar, né? Acima disso, até 7 mil ele chega, mas não desce. E acima de 7 ele não vai. Então, se alguém morrer no campo 4, que é exatamente a 8 mil metros, fica lá. Isso já... Mas também, se o montanhista morrer no alto da montanha, eu acho que ninguém está preocupado em voltar. Como montanhista, quero dizer, a família seguramente vai talvez ter essa demanda, mas o sujeito que gosta de montanha, morrer na montanha, ficar na montanha, eu acho que é o que há de mais divino. É melhor que qualquer cremação ou cemitério, eu diria. É apaixonante, né? Se a pessoa apaixona e morreu realizando um sonho, diria até que morreu feliz, né? Morreu, com certeza, não há dúvida. É meio difícil digerir isso, né? São realidades de montanhista.
Agora, eu vejo assim muitas mulheres com receio, com medo de encarar novos ou pequenos desafios. Vamos falar de pequeno, nada assim ousado, que chegue nem aos pés da sua ousadia e da sua filha, né? O que que você teria para dizer para essas mulheres que ficam paralisadas, têm vontade de fazer uma determinada coisa e falar, mas eu tô com medo? Você teria alguma coisa para uma mensagem para elas? Talvez eu retorne àquilo que eu já comentei antes, né? Que é você se olhar para o seu interior. Eu acho que é o ponto-chave que vai tirar a paralisação que você às vezes se encontra, né, para enfrentar algum desafio. Né? Não existe esse limite de idade. Quem impõe o limite de idade é a nossa cabeça. Aliás, todos os limites que impõem é a nossa cabeça. Né? E para você vencer desafios, a primeira coisa é conceber a possibilidade de vencê-los. Quando você coloca na cabeça, a primeira coisa que deve acontecer, o que deve rolar para você vencer um desafio é eu sou capaz. Porque admitir essa capacidade não é simples. É muito mais difícil do que você realizar. O desafio mental do ser humano é algo brutal. E se você é capaz de transpô-lo, à medida que você admite a possibilidade de realizar, você realiza. Então, acho que o ponto-chave é o mental. E não tem, porque depois você pode, eu não tenho condições físicas. Você vai treinando. Você não vai chegar do 0 a 100 em um segundo. Você vai passar por treinamento, seja qual for. Para você ser uma boa mosaicista, você, obviamente, você, ok, não, vou fazer, mas putz, não sei nada. Mas aí você começa, você vê trabalhos feitos, você acompanha outros mestres que fazem o trabalho muito bem, né? E vai se instruindo, vai absorvendo aquilo. E aquilo vai entrando no teu mental. E, de repente, você se vê capaz de realizar qualquer desafio. Então, acho que o grande ponto, o grande desafio, de fato, nosso é o mental, muito mais do que o físico, muito mais do que qualquer outra coisa, da falta de recursos financeiros, tudo isso. Se você sintonizar o mental na frequência adequada, nós sim conseguimos fazer qualquer coisa. O homem ou a mulher, no caso, o ser humano, não sabe do poder que tem, né? E basta ele admitir a possibilidade. Se ele for capaz de fazê-lo, ele vai vencer qualquer desafio, eu não tenho dúvida disso. É muito verdadeiro isso que você falou. Acreditar é poder, né? É aquele ditado Sim. que já se fala de longa data. Tudo na vida É, tem a uma, primeira vez, né? é uma coisa que eu gostaria de adicionar aí, quando a gente fala em mental, existe uma interpretação que eu julgo errônea, ou inadequada, mais do que errônea, com relação ao que é mental, né? Porque mental não é a cabeça, não é a mente, não é a mente que eu digo, não é o cérebro, né? O mental é tudo que o teu corpo utiliza para se apropriar de uma ideia. Então você tem teu senso de percepção, o sistema neurosenso perceptor. Não é o cérebro exclusivamente. O cérebro é um computador, tá? Mas o cérebro não sente, né? As percepções que você tem, que você sente no teu coração, por exemplo, aquilo que você faz, que você mostrou o teu mosaico no início, lindíssimo, né? O cabelo, a dificuldade toda, aquilo te dá uma percepção, uma emoção, tudo isso faz parte da mente do ser humano, né? Então, o toque, a visão, a audição, a intuição, tudo isso integra a mente. E nós temos uma ideia bastante limitada quando admitimos que a mente é o cérebro. A mente é o corpo todo antenado, né, com o teu entorno, né, com o que é físico e com o que é etéreo. Com aquilo que nós percebemos com as pessoas, isso não é cerebral. Isso é o mental. E o mental é muito mais grande do que o cérebro. Está o cérebro junto, mas não é exclusivamente. Dizem que a gente não usa nem 10% da capacidade. Exatamente. Então, que tem esse lado do mental que extrapola o raciocínio lógico, né? O cérebro mesmo, que a gente entende como o que a gente acessa, mas tem um pedaço dele, o subliminar, né?
que a experiência adquirida ao longo da vida, que acaba ficando nesse subconsciente, que acaba limitando alguma coisa que eu tentei fazer no passado e não deu certo, ou falar você não é capaz, aquilo pode ficar no seu inconsciente, que faz parte da mente e que acaba te limitando. Com certeza, a gente tem que vencer essa mente do mesmo jeito que você explicou tão profundamente. O todo, né? Vencer todo esse contexto que faz parte da mente. E você só consegue superar, por exemplo, você só vai aprender a andar de bicicleta quando você subir e pedalar, né? Parar, a bicicleta cai. Então, é o movimento constante que faz você desafiar e conseguir fazer. Andar na bicicleta, ninguém nasce sabendo. Teve que sentar um dia na bicicleta, pedalar para ver que a aerodinâmica acontece e você consegue andar de bicicleta, né? É muito... Você colocou um ponto importante com relação ao movimento, né? A vida é movimento. Nós temos uma tendência sempre a queremos encostar na primeira sombra e cadeira que aparecer. Isso é um pouco do humano, nós sempre buscamos o conforto. Só que o universo não deixa. O universo não é parado, o universo não é estático, né? E então, se você fizer esse tipo de ação, tomar esse tipo de ação, você vai cair da cadeira. Porque esse banco, essa cadeira vai sair do lugar. Nunca, nada que fazemos, se você encontra um ponto de apoio, não se acostume com ele, busque outros. Porque o universo é dinâmico, a vida é energia, energia é movimento, né? Então, se nós não tivermos essa atitude frente à vida, ela vai nos derrubar. Como vários de nós já percebemos isso ao longo da vida. Quando você começa a ficar muito confortável, né, e não quer mudar mais, você pode esperar que ou você muda por sua conta, ou a vida vai te mudar de uma forma, às vezes, que vai te parecer doída, né? Mas é assim o universo. O universo é dessa forma. Nós não temos, como você falou, de andar de bicicleta, ou qualquer outra coisa que você faça na vida, vai exigir esse movimento. Isso é muito, muito verdadeiro. A gente precisa, para se sentir viva, enfrentar o novo, sair da rotina, sair da zona de conforto. Eu digo que sair da zona do conforto é que faz a gente crescer e desabrochar. Às vezes, na primeira tentativa, quando você está fazendo uma coisa nova, não acontece, às vezes, a paixão, né? Eu estou tentando fazer uma coisa nova, não estou gostando muito, mas pode acontecer a primeira pedrinha colada, ou a paixão também pode acontecer quando você vence a primeira superação. Eu não acreditava, fiz, terminei, concluí um trabalho, olhei, gostei, e as pessoas à minha volta também gostaram. Então, isso que é a bola mestra da vida, né? Dar o primeiro passo e concluir o primeiro passo. Você concluiu a primeira montanha das 7 montanhas, te deu uma força para ir para a segunda, né? E assim eu acho que fez desabrochar várias coisas na minha vida e das pessoas. Eu acho que isso é o que motiva o ser humano, o movimento. A dificuldade que eu vejo na montanha é que, não só montanha, mas os desafios, né? Às vezes nós olhamos o ponto final, você olha o ápice da montanha. E, ok, para você se motivar, isso é perfeito. Mas se você está na montanha, fazendo a montanha, né, durante o processo, é importante que você olhe para os seus pés. Né? Não fique olhando lá em cima o tempo todo, porque você vai, dependendo do teu emocional, isso pode também te prejudicar. Então, dê cada passo como aproveite aquele momento, né? A respiração, no caso da montanha, é fundamental. A respiração é importante para tudo, para meditação, né? E na montanha não é diferente. Talvez a grande mudança que a gente adquire na montanha, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do etéreo, seria de fato a respiração. Porque você respira profundamente, né, a cada passo.
Então você dá praticamente um passo e uma respiração. É louco, é uma respiração muito profunda, né? E isso eleva, nós sabemos todo o efeito da respiração né, no seu interior, tanto na questão celular, quanto nessa questão de percepção do que está no teu entorno. Então, olhar, curtir o teu momento, porque às vezes você quer chegar rápido e aí você acelera, você vai morrer no caminho, você não consegue, né? Ou andar devagar demais, quer dizer, manter o teu passo, manter a tua frequência, manter o teu sincronismo, respeitando os limites, mas e também não ficar olhando lá para cima, né? Olha, mantenha o teu momento, né? Valorize aquele momento e curta aquele momento, viver o momento. Então, no caso da montanha, o momento é o passo. Eu não posso querer dar 10 passos e começar a respirar lá para cima, porque não vai funcionar, né? Então, acho que esse é uma coisa difícil, porque às vezes a angústia de você querer acabar logo aquele projeto, e às vezes muitas pessoas não chegam a cume em função disso, porque projetam alguma coisa e os atrasos são recorrentes na montanha, por causa do clima, porque teve avalanche, porque você se lesionou, e aí se você não tiver o controle emocional e quiser fazer aquilo de um jeito que não é possível, né, que está fora do controle, você vai acabar não conseguindo fazer a coisa da forma que você deveria. Então viver o momento no caso da montanha, viva o seu passo, naquele momento. E isso vale para qualquer coisa que você esteja realizando na sua vida. Eu vivo o momento. Isso evita muitos acidentes, né? Outro dia eu ouvi, você está descascando uma batata em casa. Se você viver esse descascar a batata, você não vai se machucar. Não vai ter acidente. O acidente acontece quando você não está naquilo que você está se propondo a fazer. Eu estou lá descascando, quero descascar rápido porque eu estou atrasado, eu vou me machucar. Então, isso de viver o presente é um exercício muito intenso que a gente deveria se preocupar a cada dia. E a hora que eu vivo intensamente aquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer da melhor forma possível. Com certeza. Então, com certeza, eu vou botar a minha emoção naquela comida que eu estou fazendo, naquele mosaico que eu estou fazendo. Então, viver aquela pedrinha que eu estou colando no mosaico, tá presente naquilo. Evita o quê? Evita acidentes. Se eu estou dirigindo e estou presente naquele fato, então eu evito distrações, né? Então, o estar presente é não se abstrair de outras coisas. O estar presente, eu acho que também é um grande segredo da nossa vida, de fazer o trabalho bem feito e chegar onde a gente quer chegar. É estar presente no seu passo da montanha. Eu estou subindo a montanha. Não, eu estou dando um passo, né? Um passo de cada vez. É muito, muito lindo. Muito obrigado, Renato, por esse show de experiência que você está compartilhando comigo e com todas as minhas amigas que estão assistindo. E essa live vai ficar gravada, muitas outras pessoas ainda vão assistir. Você é um cara incrível. Continue sim mandando os seus poemas. Eu gosto muito dos seus poemas, que foram estimulados. A poesia, no início da conversa, perguntaram o que te estimulou a começar a escrever. A montanha, de uma certa forma, foi estimulante para você? Sem dúvida. Eu acho que teve mudanças muito fortes no meu interior. Fazendo montanha, em parte pela percepção que você ganha, sempre que você, né, busca se superar, essa superação vai te levar a um novo patamar, né? E isso, de certa forma, talvez no meu período de vida, tenha impactado muito fortemente, né? Então, de alguma maneira, me tocou, me colocou outros desafios, no caso de escrever poesia para mim, poesia ou reflexões, nem sempre são poesias, mas que eu fui, de certa forma, direcionado a isso, sem muita percepção, né? Não foi uma coisa programada, né? Mas várias coisas aconteceram. Eu mudei a alimentação, parei de comer carne, coisa que eu nunca tinha feito, parei de beber, sempre curti vinho, né? E não porque me impus essa prática, ou porque me tornei vegano,
Não, nunca tive nenhuma pegada dessa natureza, nunca foi objetivo isso. Mas isso veio naturalmente e veio após a montanha também. Coisas que aconteceram, se bem que eu acho que todo mundo está percebendo hoje, no planeta Terra, mudanças muito radicais, né? Com Covid, sem Covid, não importa. O mundo está passando por alterações energéticas muito fortes. E está nos colocando, nos impondo rotinas, ou não, eu não diria rotinas, mas outras realidades que até bem pouco tempo atrás ninguém admitia, né? E isso tem trazido coisas muito boas. Claro que tem trazido desafios, problemas financeiros, um monte de problemas para várias pessoas, mas tem nos colocado num outro nível de olhar o mundo, né? De olhar o planeta, de olhar as pessoas, de criar laços de maneira muito mais intensa, né? De valorizar o momento, de se olhar, né? De se auto-olhar. Esse auto-olhar é fundamental. Tudo isso, para mim, veio, obviamente, impactado pela montanha. Talvez eu tenha sido auxiliado, acredito certamente que fui, por esse desafio. Mas todo mundo, cada um tem o seu Everest, minha filha fala muito isso, cada um tem o seu Everest, e então, cada um, né, ao perceber, ao se jogar num novo projeto, ao novo desafio, vai poder aproveitar esse tipo de experiência para retroalimentar os seus sonhos, a sua vida, o seu entorno. Acho que esse é o grande ponto. Muito obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui já há 55 minutos e eu preciso encerrar antes dos 60 minutos, senão isso derruba a gente. Você quer falar um tchau para a nossa audiência, dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Fique à vontade. Ok, eu agradeço aí a audiência. É um prazer falar com, né, para expressar um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivi nesses anos e nessa experiência específica do Nepal, do Everest. E um grande beijo no coração de todos e todas vocês. Abraço para Maricota. Muito obrigada, Renato. Eu que tinha uma pretensão só de pedir uma autorização para ler seu poema, consegui uma experiência incrível que foi a sua história de vida. Muito interessante. E com certeza todo mundo que já assistiu ou que ainda vai assistir vai bater palmas para você e para sua filha, que foi a grande incentivadora. Você sabe que no meu mosaico também as minhas filhas foram as principais incentivadoras de eu estar fazendo a live agora. Eu começava a fazer e ela falava, mãe, publica nas redes sociais. O pessoal vai gostar de ver. E eu ficava meio assim, né? Mas será, né? E realmente os filhos são grandes incentivadores dos pais. Com certeza. A gente tem que agradecer muito a esses serzinhos que enfeitam e dão motivo da nossa vida, né? Então, obrigado mais uma vez. Foi muito bom. Agradeço a toda a nossa audiência, ao pessoal do Face que não conseguiu conhecer o Renato. Vai no Insta, que você vai ver que camarada simpático que se propôs a conversar com a gente aqui e dar um pouco do seu tempo, que eu sei que deve ser bem concorrido, né? Muito obrigada a todas vocês que estão assistindo a nossa live. Vamos para novos desafios. Vamos fazer aquilo que faz o nosso coração brilhar. A Maricota está pedindo para chamar a Aisha, não sei se ela quer falar um oi. Ou então, não, para fazer live. Ela está chamando para chamar a Aisha e a Alice para fazer uma live. Vamos sim. A Alice aí fica ao teu critério. A Alice parece que está com um projeto novo, a Maria me contou. E eu vou sim conhecer agora a Aisha e a Alice. Fala para elas, a Aisha. Eu vou entrar em contato com elas. Muito obrigada, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e que as suas vidas também sejam modificadas com a sua montanha, sua subida de montanha. Cada uma tem a sua montanha, certo?
Um Com super certeza. beijo no coração a todos e muito obrigado. Amei conhecê-lo, Renato. Quem sabe pessoalmente Da mesma um forma. dia, quando a pandemia assim permitir. Tá? Tá ótimo. Ok. Grande beijo a vocês. Super Tchau, beijo. tchau. Tchau.